Maria Stuart, rainha da Escócia, neta de Henrique VII, manteve a compostura, abstendo-se de lágrimas ou súplicas. Em vez disso, murmurou uma prece, beijou o crucifixo e esperou. O machado desceu, mas não com precisão. O golpe inicial errou seu pescoço, estilhaçando-se contra a parte de trás de sua cabeça. Um estalo angustiante reverberou por toda a sala enquanto o sangue jorrava de seus cabelos. Embora ferida, Maria permaneceu consciente, respirando. Os espectadores ofegaram, alguns choraram, mas o carrasco preparou-se para outro golpe. A história registra esta como uma das execuções desajeitadas de uma figura real. O machado cairia mais 2 vezes antes que a agonia de Maria cessasse. A mulher que autorizou sua sentença de morte foi sua própria prima, Elizabeth Bennet, que manteve Maria em cativeiro por 19 anos. No entanto, Elizabeth não ordenou a execução de Maria por malícia, mas por medo. Medo de insurreição, medo de perder seu trono e medo de que em Maria ela visse sua própria morte. Este conto reconta o relato autêntico de 2 rainhas, um trono e uma implacável luta pelo poder que resultou na decapitação de uma delas. Se tais narrativas ressoam com você, curta este vídeo. Seu apoio ajuda a revelar verdades históricas ocultas que foram intencionalmente suprimidas. A jornada de Maria começa nas frias passagens de pedra do palácio de Linlithgow, em 8 de dezembro de 1542. Não se esperava que ela assumisse o trono. Seu pai, Jaime V da Escócia, tinha apenas 30 anos e esperava-se que vivesse por muitos anos mais. No entanto, o destino tinha outros desígnios. Jaime faleceu apenas 6 dias após o nascimento de Maria, tornando-a rainha da Escócia com apenas 1 semana de vida. Imagine isso, uma monarca recém-nascida herdando um reino mergulhado em guerras, conflitos religiosos e turbulência política. Os nobres escoceses rapidamente entraram em conflito sobre quem dominaria essa rainha infante e, por meio dela, toda a nação. A mãe de Maria, Maria de Guise, vinha de uma nobreza francesa de significativa influência, o que alterou significativamente o destino de Maria. Permita-me elucidar as razões. Maria compreendeu que a Escócia não poderia proteger sua filha Maria das aspirações de Henrique VIII de forçar uma união entre a bebê Maria e seu filho Eduardo, o que uniria a Escócia e a Inglaterra sob o domínio inglês permanentemente. Para evitar isso, quando Maria tinha apenas 5 anos, sua mãe decidiu por um curso de ação que influenciou todos os eventos subsequentes. Ela enviou Maria para a corte do rei Henrique II na França, onde ela seria criada como uma princesa francesa e eventualmente se casaria com o Delfim Francisco. Por 13 anos, Maria residiu na corte mais refinada da Europa. Ela dominava francês, latim, italiano e espanhol. Ela escrevia poesia, tocava instrumentos musicais e dançava em reuniões elegantes. Ela era alta, graciosa e considerada uma das princesas mais bonitas da Europa. No entanto, ela também estava sendo preparada para um destino específico. Em 1558, quando Maria tinha apenas 15 anos, ela se casou com Francisco, o herdeiro do trono francês. Por um breve período, pareceu que ela havia garantido a recompensa final. Uma jovem estava destinada a reinar sobre a Escócia e a França. Tendo sido mandada embora ainda criança em circunstâncias vulneráveis, ela agora figurava entre as mulheres mais influentes da Europa. No entanto, a educação de Maria na França escondia um passado sombrio. Ela foi criada como católica em um mundo que gradualmente adotava o protestantismo. Fluente em francês em vez de escocês, seus modos cortesãos foram aprendidos na corte francesa, mas lhe faltava conhecimento da política áspera da Escócia. A extravagante princesa estava prestes a reentrar em uma terra que mal reconhecia. Os nobres escoceses aguardavam ansiosamente seu retorno. Há um certo aspecto em relação a esses nobres escoceses que ilustra por que Maria nunca teve vantagem. Para nos aprofundarmos nessa questão, examinemos sua importância. Por 18 anos, os nobres escoceses governaram a Escócia sem um monarca enquanto Maria residia na França.
Eles não estavam apenas recebendo de volta sua rainha, estavam cedendo sua autoridade a uma adolescente que desconhecia suas terras. O primeiro sinal de problema surgiu quando Maria completou 16 anos. Com a ascensão de Francisco como rei da França, Maria se viu rainha de duas nações. Em vez de saborear esse novo status em particular, ela cometeu um erro significativo. Adotou o brasão inglês, implicando sua reivindicação ao trono inglês ao lado dos atuais. Isso pode parecer audacioso, mas Maria foi criada em uma corte francesa que lhe incutiu a crença de sua legítima reivindicação. De tutores a cortesãos e conselheiros católicos, ela foi constantemente lembrada dessa noção desde a infância. Não foi imprudência, foi lealdade à identidade em que ela fora criada para acreditar. Os espiões de Elizabeth rapidamente retransmitiram essa notícia para Londres. Lá estava Maria, jovem e ambiciosa, afirmando publicamente que Elizabeth era ilegítima e que ela mesma deveria governar a Inglaterra. O segundo erro foi mais prejudicial. Maria se recusou a assinar o Tratado de Edimburgo, que reconhecia a reivindicação de Elizabeth ao trono inglês. Mais uma vez, orgulho e princípios estavam interligados. Ela não estava apenas descartando um tratado, ela estava resistindo à obliteração do eu com o qual havia se identificado por tanto tempo. No entanto, Maria não conseguiu compreender a realidade do mundo em que estava imersa. A Europa só podia acomodar uma rainha, e cortesãos e conspiradores já estavam escolhendo lados para ambas as primas. Em 1560, tudo mudou novamente quando Francisco II faleceu repentinamente, deixando para trás uma viúva de 18 anos. Ela se deparou com uma escolha significativa: permanecer na França como a rainha viúva, desfrutando de conforto, mas sem possuir autoridade real, ou reivindicar seu trono escocês que herdou ao nascer, apesar de não conhecer a terra. Maria optou pelo poder. Em agosto de 1561, ela partiu da França e retornou à Escócia por mar. Ao emergir da névoa matinal no porto de Leith, o povo aguardava ansiosamente a aparição de seu monarca. Este foi seu primeiro encontro com eles pessoalmente. Ela era alta, com quase 1,80 m, cabelos castanho-médios e olhos castanho-claros cativantes. Ela vestia um traje sombrio de luto, contrastando com sua tez pálida, causando um silêncio e, em seguida, uma abrupta explosão de aplausos. No entanto, Edimburgo diferia muito da opulenta corte real francesa da qual ela havia partido recentemente. Era uma cidade fria e cinzenta, governada por severos governantes protestantes, com John Knox sendo particularmente veemente quanto à incapacidade das mulheres de governar. Como católica, criada na França em meio ao luxo, Maria era um anátema para esses homens. Mesmo assim, ela conseguiu se adaptar. Demonstrou perspicácia política ao defender a tolerância religiosa. Participou de serviços protestantes enquanto celebrava missas católicas privadas em seus aposentos. Discursou ao parlamento escocês na língua local em vez de francês, conquistando nobres que esperavam uma rainha estrangeira. Por 4 anos, Maria navegou habilmente pelas águas tumultuadas da política escocesa. Sua corte tornou-se o epicentro da cultura renascentista na Escócia. Pretendentes disputavam sua atenção, músicos a serenatavam com máscaras intrincadas, e emissários contavam aos seus monarcas sobre a jovem excepcional, que parecia combinar os traços nobres dos mordomos escoceses e da aristocracia francesa. Maria compreendia que seu maior trunfo eram suas perspectivas matrimoniais. Todos os príncipes elegíveis da Europa ansiavam por se casar com a radiante rainha da Escócia. Filipe II da Espanha, o arquiduque Carlos da Áustria e até mesmo Roberto Dudley, o favorito de Elizabeth I, foram propostos como potenciais cônjuges. No entanto, Maria estava se envolvendo em um jogo muito mais perigoso do que qualquer um imaginava. Ela não estava apenas procurando um cônjuge. Ela estava buscando um caminho para o trono inglês. Sua avó, Margarida Tudor, fora irmã de Henrique VIII, tornando Maria Elizabeth herdeira de Isabel até que Isabel tivesse seus próprios filhos.
Cada discussão sobre casamento girava em torno de qual aliança seria a ideal para Maria tomar a Inglaterra após a morte de Isabel. O charme e a perspicácia política de Maria representavam o maior perigo na Europa, segundo Isabel, já que sua condição de solteira representava um potencial desafio ao governo de Isabel. No entanto, tudo mudou quando Maria tomou uma decisão fatídica. Em 1565, ela conheceu seu primo, Henrique Stuart, Lord Darnley, e se apaixonou perdidamente. Darnley era alto, bonito e, como Maria, tinha direito ao trono inglês por meio de sua avó Tudor. Se seus filhos nascessem, eles teriam uma reivindicação mais poderosa à Inglaterra do que qualquer uma delas individualmente. O que Maria não percebeu foi que Isabel observava o relacionamento delas com crescente inquietação. Não porque Isabel tivesse intenção de causar mal, mas porque Isabel compreendia algo que Maria não compreendia. Os conspiradores ao redor delas viam uma oportunidade de alavancar a rivalidade em benefício próprio. A armadilha não foi armada por Isabel. Foi o sistema que compeliu essas duas mulheres a competir e, por fim, a se destruírem. A influência exercida por aqueles ao redor de Maria na formação de sua decisão não havia sido totalmente revelada anteriormente, revelando o quão limitado seu controle realmente era. Durante meses, lordes escoceses e cortesãos ingleses defenderam Darnley como o par ideal para Maria, devido à sua boa aparência, linhagem real e vantagens estratégicas. Eles se esqueceram de informá-la sobre a natureza volátil de Darnley e sua esperança de que ele a derribasse internamente. Maria casou-se com Darnley em julho de 1565, mas logo descobriu que havia entrado em um pesadelo. Darnley não era apenas arrogante e exigente, ele era violento, ciumento e potencialmente instável mentalmente. Sua ambição ia além de ser consorte de Maria, desejando o título de rei da Escócia. Quando Maria recusou, ele iniciou planos para miná-la. É de se perguntar o que Maria estaria pensando. Parece surpreendente que alguém tão politicamente astuta pudesse ser tão alheia ao homem com quem se casaria. A resposta reside em um fator com o qual estamos familiarizados hoje. Em um relacionamento abusivo, ela não percebeu os sinais de alerta até que fosse tarde demais. O ciúme de Darnley se concentrava em David Rizzio, o secretário e músico italiano de Mary. Apesar de ser um homem pequeno e pouco atraente, que não representava nenhuma ameaça romântica, Rizzio tinha a atenção de Mary, o que alimentou a suspeita de Darnley de que ele estava conspirando contra ele. Em março de 1566, durante um jantar em seus aposentos privados com Rizzio, um grupo de lordes escoceses entrou e levou Rizzio violentamente, deixando-o para ser esfaqueado 56 vezes do lado de fora da porta. Mary foi forçada a ir a ouvir o assassinato de sua amiga, enquanto Darnley a mantinha sob a mira de uma faca, ameaçando machucar seu filho, ainda não nascido, se ela interviesse. Este incidente deveria tê-la feito perceber a extensão de seu cativeiro, mas ela estava grávida, isolada e cercada por homens que tinham acabado de provar sua disposição para cometer assassinato. Em vez de escapar, Maria agiu como muitas vítimas de abuso poderiam. Convenceu-se de que conseguiria lidar com a situação. Em junho de 1566, deu à luz seu filho Jaime, garantindo a sucessão, mas seu casamento com Darnley piorou. Ele bebia excessivamente, possivelmente sofria de sífilis e fazia exigências cada vez mais irracionais. A aristocracia escocesa instava Maria a controlar o marido ou eliminá-lo completamente. No entanto, o que aconteceu em seguida expôs um aspecto assustador do sistema em que Maria se encontrava presa. Os mesmos indivíduos que haviam levado Maria a se aproximar de Darnley agora sugeriam que ela o removesse. Maria encontrou Jaime Hepburn, conde de Bothwell. Nesse ponto, os acontecimentos tomaram um rumo mais sinistro. Bothwell não era apenas a escolha de Maria, ele estava sendo orquestrado por facções escocesas, rivais, como a figura poderosa que poderia resolver a questão de Maria com Darnley. Mais uma vez, Mary acreditava estar agindo de forma independente, mas estava apenas executando um plano arquitetado por indivíduos que buscavam explorar sua queda para obter poder. Bothwell contrastava significativamente com Darnley.
Ele era enérgico, resoluto e totalmente leal a Mary. No entanto, ele também era casado, protestante e tinha uma reputação notória de violência que enervava até os nobres escoceses mais durões. Desesperada por uma companhia confiável, Mary encontrou consolo em Bothwell. Em fevereiro de 1567, Darnley residia em Kirk-o-Field, alegando estar se recuperando de uma doença. Mary o visitou na noite de 9 de fevereiro e, em seguida, partiu para uma festa de casamento. Naquela noite, Kirk-o-Field sofreu uma explosão. Após a dissipação da fumaça, o corpo de Darnley foi encontrado no jardim, não morto pela explosão, mas estrangulado. Era amplamente sabido que Bothwell havia orquestrado o assassinato, e havia fortes suspeitas de que Mary também estivesse a par da trama. No entanto, a escolha subsequente de Maria garantiu seu destino final. Nos 3 meses seguintes, ela se casou com Bothwell. Não só havia uma forte suspeita de seu envolvimento no assassinato do marido, como ela se casou com o assassino dele. A população escocesa, que a recebera calorosamente 6 anos antes, voltou-se completamente contra ela. Podiam perdoar uma rainha por erros políticos, mas não podiam desculpar alguém que transgredisse todas as normas morais. No entanto, há algo nos eventos que se seguiram que destaca como o sistema estava preparado para minar ambas as rainhas. Os nobres escoceses responsáveis pela morte de Maria comunicaram rapidamente suas intenções de entregar sua ex-rainha a Elizabeth. E foi nesse instante que as mais profundas apreensões de Elizabeth se concretizaram. Elizabeth não queria Maria na Inglaterra, mas, assim que ela chegou, recusou-se a deixá-la partir. Mandá-la de volta para a Escócia poderia desencadear outra guerra. Permitir que ela partisse poderia desencadear uma rebelião. Executá-la tornaria Elizabeth a primeira rainha a condenar outra rainha coroada à morte. Então Elizabeth fez o que sempre fazia, não tomou nenhuma atitude. Confinaram Maria, esperando que o tempo resolvesse a questão. No entanto, seus conselheiros tinham planos contrários, considerando-a uma adversária perigosa a ser eliminada. Durante a Batalha de Carberry Hill, em 1567, as tropas de Maria se desintegraram sem resistência substancial. A mulher que outrora reinara sobre um reino agora estava isolada, com apenas 100 homens leais ao seu lado. Bothwell escapou para a Dinamarca, onde foi aprisionado e acabou sucumbindo à loucura. Forçada a permanecer no castelo de Loch Leven, Maria abdicou em favor de seu filho pequeno, James. Aos 24 anos, o reinado da rainha da Escócia havia chegado ao fim. No entanto, Maria ainda tinha um trunfo. Em maio de 1568, ela escapou de Loch Leven e reuniu outro exército. Após a derrota na Batalha de Langside, Maria enfrentou uma decisão que mudaria sua vida. Ela poderia recuar para a França, garantindo sua segurança, mas privando-a de poder. Alternativamente, ela poderia atravessar para a Inglaterra e buscar a proteção de sua prima Elizabeth. Maria optou por Elizabeth. Elizabeth presumiu que uma rainha poderia ajudar outra, pensando que a devoção familiar superaria as intrigas políticas. No entanto, ela estava prestes a descobrir seu equívoco. O que Elizabeth escolheu surpreenderia você. Um ato que revelaria o verdadeiro sacrifício inerente a governar como monarca. Em vez de aprisionar Maria para garantir seu trono, Elizabeth a manteve viva por 19 anos, pois executar outra rainha instantaneamente teria horrorizado qualquer governante europeu. Elizabeth desejava a autodestruição de Maria antes que ela pudesse ocorrer e estava preparada para esperar pacientemente por décadas para testemunhá-la. Por 19 anos, Mary residiu em vários castelos e casas senhoriais ingleses, compondo cartas, bordando e gradualmente sucumbindo ao tédio e ao desespero devido à monotonia. No entanto, apesar de estar presa, Mary não conseguiu escapar do sistema que a havia destruído na Escócia. Conspiradores católicos persistentes persistiram em abordá-la com planos de assassinato contra Elizabeth e colocá-la no trono inglês
independentemente de seu consentimento. Por fim, em 1586, Maria cometeu seu erro fatal, ou talvez tenha sido orquestrado para ela. Ela consentiu em fazer parte da conspiração de Babington com o objetivo de assassinar Elizabeth. Cartas que confirmavam a conspiração foram apreendidas, fornecendo as evidências que os conselheiros de Elizabeth buscavam há 19 anos. Elizabeth lutou com a decisão de assinar o mandado de execução de Mary por meses. Executar Mary resolveria seus problemas políticos, mas também a tornaria a primeira monarca inglesa a executar uma colega rainha. No final, o conselho de seus conselheiros provou ser avassalador. Em 8 de fevereiro de 1587, Mary entrou no grande salão do castelo de Fotheringhay, vestida com um véu preto e branco. Ela tinha 44 anos, cabelos grisalhos, mancando de anos de confinamento, mas mantendo a postura de uma rainha que sempre fora. Maria Stuart, rainha da Escócia, colocou a cabeça sobre um bloco de madeira e murmurou: "Confio meu espírito a ti, Senhor." O carrasco atacou, mas errou o alvo, a lâmina atingindo a parte de trás do crânio de Maria em vez de decepar seu pescoço. Embora jorrando sangue diante de espectadores horrorizados, ela permaneceu viva. O carrasco precisou de mais golpes antes que Maria Stuart desse seu último suspiro. Apesar da morte, ela não conseguiu escapar da crueldade que caracterizou sua vida. Em uma reviravolta notável, o filho de Maria, Jaime, reivindicou o trono inglês quando Elizabeth faleceu, sem filhos, em 1603. O próprio sistema que compeliu essas mulheres a se aniquilarem acabou recompensando a linhagem de Maria. Elizabeth, que foi obrigada a executar Maria para salvaguardar sua coroa, carregou a culpa da execução de Maria pelos seus últimos dias. Ela foi obrigada a decidir entre reinar como rainha e viver como mulher, entre garantir poder político e manter laços familiares. A coroa a obrigou a eliminar seu primo, ato que ela realizou. Às vezes, o verdadeiro adversário não é o jogador do lado oposto, mas o próprio jogo. Qual é a sua opinião? Maria e Isabel foram vítimas do sistema que exigia que dois monarcas se aniquilassem mutuamente, ou poderiam ter planejado outra forma de agir? Expresse sua opinião nos comentários abaixo e curta este vídeo para nos ajudar a alcançar mais entusiastas de história como você.